Muitas vezes, as pessoas presumiam que eu era apenas uma pessoa positiva. Geralmente sou sorridente, mas a ansiedade e o sentimento de estar sobrecarregada ofuscam a empolgação do que vem a seguir. Também está alinhada com muito do trabalho interno de priorizar o que significa cuidar de mim. Deixo minhas próprias necessidades em segundo plano, mesmo quando isso não me é exigido. Você a conhece como atriz em Blackish e Grownish. Desde então, ela se formou em Harvard e se tornou uma produtora de sucesso, a incrível Yara Shahidi. Tudo começa como um quadro. Um dia aleatório, eu tinha 18 anos, anotei todos os negócios que eu queria ter. Normalmente não penso dessa forma, se vou conseguir ou se fecharei este acordo. Mas eu tinha escrito uma lista. 2 anos depois, fizemos tudo. A prioridade neste mundo é construir relacionamentos com as pessoas ao seu redor. Não é construir redes. Não é fazer contato. Construir relações. Minha vida sempre foi sobre relacionamentos. Sim. Qual foi o maior? O desafio que você superou? Não sei se já falei. Bem-vindos de volta à School of Greatness. Estou animado com nossa convidada, Yara Shahidi. É muito bom ver você. Obrigada por me receber. Sim, estou animado porque você teve uma carreira incrível como jovem atriz. Só de conversar com você antes e com sua mãe é inspirador o que criou para si na carreira de TV e cinema. Formou-se em Harvard enquanto atuava em um dos maiores programas de TV e fez funcionar. Você está lançando um podcast com sua mãe, chamado Optimist Project. Você me disse antes que, na verdade, não é tão otimista. Sim, acho que o podcast realmente surgiu das conversas que estávamos tendo. Então, eu quero dizer, o que é bom é que se você me conhece, sabe que eu e mamãe somos pessoas muito semelhantes, o que é o motivo de nossa amizade, mas também de nossa relação de negócios funcionar. E muitas vezes as pessoas sabem, vou me referir a ela como Carrie Shahidi. Muitas vezes as pessoas presumem que sou apenas uma pessoa animada. Acho que na maior parte do dia a dia sou uma pessoa sorridente. Mas acho que muitas das conversas que estávamos tendo, especialmente enquanto eu estava na escola, envolviam atingir um tipo de bloqueio mental, de ter uma profunda ansiedade sobre como é crescer e sentir que o que está acontecendo é que a ansiedade e a sobrecarga emocional estão sufocando a empolgação do que está por vir. E também, simultaneamente, na escola, lendo todos esses teóricos e acadêmicos, estava em um curso de 1 ano para o meu curso principal, no qual você tem que ler todos, de Hobbes a Marx, todos os teóricos sociais, entre eles também. É sombrio. Coisas sombrias. Mais do que o conteúdo sombrio dos livros, parecia que vocês viviam vidas sombrias. Quantos escreveram um livro e depois se tornaram reclusos ou se separaram da família? A primeira coisa que pensei foi, se isso é algo que quero continuar a estudar, o que significa para mim em termos de priorizar a qualidade de vida? Eu era aquela pessoa irritante em todas as aulas de discussão, mas eles eram felizes? E o que isso significa se não eram? E por que estamos levando isso tão a sério se eles não eram felizes? Interessante. Você está feliz agora? Essa é uma boa pergunta. No dia de hoje, hoje sim, eu estou. Eu acho que... Em uma escala, de 1 a 10 em felicidade, onde você esteve neste ano? 1 sendo infeliz, 10 sendo animado, otimista, positivo, alegre. Eu acho que, em média, essa é uma boa pergunta, me sinto como um 7. Ok. Porque eu acho que a diferença entre a minha vida do ano passado para este ano foi saber que existem altos e baixos naturais nas emoções humanas. Porque acho que no ano passado, por mais que eu pudesse passar por algo e ficar realmente triste por um longo período, eu sempre sentia que essa sensação seria permanente. E então eu saí dessa e, eu esquecia tudo é meio temporário. Acho que este ano carrego o conhecimento profundo de que tudo é temporário, o que me permite passar por isso um pouco mais facilmente. Mas acho que isso também está alinhado com muito trabalho pessoal de priorizar o que realmente significa cuidar de mim de um jeito que eu não fazia 1 ano atrás, ou mesmo 2 anos atrás. E acho que isso também ajuda porque, pela primeira vez, estou levando a sério a ideia de ter ferramentas para gerenciar o estresse e os desafios. Como você lidou com o estresse sendo uma criança prodígio atuando na TV e depois indo para uma das universidades mais difíceis do mundo? Aos 18, 19, isso é muita pressão. Sim. Fazendo Harvard, um principal programa de TV e viajando toda semana,
Como gerenciou suas emoções, mentalidade e humor, além da Covid? Sim, a Covid chegou e foi uma loucura. Começar a carreira cedo no início, eu não tive que pensar muito, porque meus pais organizaram as coisas como um hobby. Isso é algo que você participa ou não. Mas eu estava matriculada em tempo integral na escola. Eu tinha muitos hobbies fora da atuação. As pessoas e diretores de elenco riam porque sabiam que, se quisessem que eu ou meu irmão fôssemos a um teste durante a semana escolar, tinham que reconfigurar algumas coisas. Se eu tivesse prova, ou meu irmão, jogo de basquete, a vida era prioridade. Mas quando Blackish veio, foi a primeira vez que reajustei minha vida para a TV de modo nunca feito. Acho que foi o primeiro conjunto de estresses e desafios. Era um ótimo set para estar, mas sou o número 5 na lista de chamadas. Não trabalho todos os dias. E essa foi a primeira vez que não estava na escola, em tempo integral, presencialmente. Mas também não atuava quanto gostaria no set. Então você fica meio que em um trailer por horas. Amo meus colegas de elenco, mas tendo vivido plenamente antes, acho que foi o primeiro momento em que pensamos, ok, precisamos de uma reconfiguração. E acho que foi quando mamãe e eu nos olhamos e ela disse, é hora de viver sua vida toda de novo. O que mais é interessante? Acho que foi quando me envolvi mais politicamente em público e comecei a trabalhar com votação, comecei a ir a shows, ver meus artistas favoritos, realmente a buscar outras coisas. Desse modo, meu tempo livre se tornou um pouco mais diversificado. E então, quando Grownish estreou novamente, foi meio que uma subida de nível em termos de compromisso, porque eu tinha atingido a idade legal de 18 anos durante o verão, já que me formei no ensino médio um ano antes. E eu esqueci que quando estava recebendo meu diploma do ensino médio, isso significava que eu poderia trabalhar infinitas horas. Pode ser que eu tenha pensado, espere, esqueci de fazer uma aula. Ainda assim, quando o Grownish começou, passei de trabalhar 10 horas para 17 horas por dia. Por dia? Sim. E como estávamos em um trailer muitas vezes, ajustamos isso. Mas também quero dizer, nem estava muito no trailer na primeira temporada, porque meu personagem estava em ambas as tramas, onde normalmente há uma principal e secundária, e os atores alternam entre elas. Assim, você sempre tem uma pausa. Na primeira temporada, estava em todas as cenas, sempre. 17 horas por dia? Sim, acho que é como estar em um novo programa. Estamos na TV a cabo, estamos tentando nos provar. Mas eu vim de Blackish, onde tínhamos um caminhão de suco, temos ótimos trailers, estamos na TV aberta. E foi engraçado porque até íamos furtivamente nos serviços de alimentação deles, porque eles tinham tudo de bom. E éramos meio que o primo pequeno tentando trilhar seu próprio caminho. Mas sim, acho que esse também foi outro momento em que tive que aprender a cuidar de mim mesma, pois foi meu primeiro desafio real de sentir, muito está sendo esperado de mim. E acho que houve muitas conversas, felizmente, vindo de uma família tão unida, mas também vindo do produtor executivo e da Kenya e outras pessoas vindas de Blackish e tendo me visto desde jovem, eles definitivamente foram capazes de abordar isso da seguinte forma. Ok, ela é um ser humano antes de tudo. Mas tivemos que ter essas conversas. E você sabe, minha mãe teve que ter essas conversas com um primeiro assistente de direção, pois ele dizia algo como: ela não precisa comer agora, ela está bem. Temos que filmar isso. Não, temos que vê-la como um ser humano primeiro e depois como uma atriz. E então acho que ajustes foram feitos ao longo do tempo para entender isso e como o ritmo seria. E eu ia na sala dos roteiristas todos os dias e dizia, por favor, escrevam o meu elenco. Eles são humanos brilhantes. Zoe não precisa estar em tudo. Sim, sim. É o oposto do que ela precisa. E então, é bom dizer que atingimos um ritmo, mas sempre buscando um desafio. Pensei, ótimo, vou para a pré-escola. Agora que meu personagem está menos ocupado, vou em tempo integral. Eu teria que dizer que não tinha tudo planejado como parecia, eu cuidando de mim mesma. Em termos, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Todos os itens acima. Acho que sempre fui uma pessoa orientada a tarefas. E coloco minhas próprias necessidades atrás de tudo, mesmo quando não me pedem isso. Frequentemente digo que meu objetivo é cuidar de mim mesma e das pessoas ao meu redor. Porque tenho ótimos exemplos ao meu redor de pessoas que dizem: sim, você precisa descansar e precisa se revigorar. Mas sou a primeira a deixar isso de lado e dizer: ei, tenho um trabalho para entregar, tenho isso para fazer. Então, você sabe, meu cronograma cresceu e virou à noite. Estou filmando e virando à noite para fazer trabalhos escolares e depois voltando ao set. E acho que, na época, parte disso era o que o momento exigia.
Não sei se haveria muitas outras maneiras de concretizar isso. Mas acho que o difícil era que eu também não tinha uma lista de coisas para fazer e para nutrir a mim mesma, seja fisicamente, como quando olho para fotos de mim na escola e penso, uau, eu estava em forma. Mas aquilo é um déficit calórico. Você não estava comendo. Eu pensava, isso não é músculo. É basicamente a mochila sendo usada como um colete pesado e esquecendo de comer o dia todo. Sim, cara. Isso é incrível. Você mencionou que não gosta de desafios. Sim. E eu estava dizendo que Isso parece um desafio que você vem enfrentando nos últimos 10 anos da sua vida. sim. Eu diria que sei que a vida é feita de desafios. E neste momento da minha vida, tem sido uma grande prioridade lidar bem com desafios porque eles não me animam. O que é um desafio para você? Como é isso quando é algo que você não quer fazer? É mais do que isso. Talvez outra palavra seja desalinhamento. Tipo, acho que ser criativo e estar no mundo da produção, em qualquer tipo de empreitada criativa, obviamente há muita paixão por trás disso, mas também muito negócio. Sim. E há tantas vezes em que você encontra obstáculos no caminho geral, e há tantas vezes que eu fico muito, muito decepcionada. De alguma forma, parece que quando enfrentamos um desafio, digamos com um parceiro, eu fico pensando, por que não estamos na mesma sintonia sobre isso? Desalinhado. Porque assim, sim, quando estamos desalinhados, acho que estou cercada por pessoas que dizem, tudo bem, tranquilo. Este é apenas um sinal de que precisamos nos realinhar. E eu penso, senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo? Por que isso está acontecendo? Deveria ser tão simples. Acho que é também o fato de que é uma indústria criativa, mas penso que o que fazemos deveria ser tão direto. De todas as coisas que salvam vidas que as pessoas fazem no mundo e realmente exigem desafios, por que a criatividade é tão desafiadora? Isso motivou o podcast, pois muitas das soluções que eu mesmo experimentei vieram apenas através de conversas com amigos, mentores e colegas em lugares onde meio que se contextualizavam. É um desafio ou é isso? É parte do seu alinhamento pessoal ao compartilhar histórias pessoais. Acho que isso me deu muito mais contexto para a ideia de que eu estava apenas levando muito a sério, levando o sinal de um desafio muito a sério, em vez de ser algo que é apenas parte da vida. É a vida. Sim, vai acontecer. Não é que você tenha feito algo errado ou pudesse ter feito melhor. É apenas o processo. Sinto que foi a coisa mais desafiadora. Emocional, espiritual e fisicamente. Essa é uma boa pergunta. Tenho que admitir, eu realmente, bom, não sei se já falei sobre isso, mas meu pulmão colapsou em 2022. Sério? Sou bem agora. Está ligado a mim. Uau. Eu tive uma equipe médica incrível, mas eu diria que nem foi a experiência de estar no hospital. Para mim foi depois disso, foi 4 meses depois. Eu já estava fora há meses. E eu sabia que iria ficar bem. Eu sabia que iria ficar bem desde o momento que aconteceu, mas havia muito de, por que comigo? Acho que isso bagunçou o algoritmo de causa e efeito, de ser assim, o que você coloca é o que você recebe de volta. E acho que isso bagunçou o algoritmo de causa e efeito. Eu não sou fumante. Nunca fumei. Eles estavam me olhando no hospital como se quisessem dizer, eu nem sei como você chegou aqui. Isso realmente não acontece com pessoas que não fumam. Sim. Não foi trauma. Estava escovando os dentes. Não foi acidente traumático. O que aconteceu? Eu acho que o mais próximo que chegaram foi que eu estava mais suscetível por causa da Covid. E não foi a causa exata, mas foi o que tornou mais provável de acontecer. Mas ainda lembro de pensar, eu vivi. Acho que onde lidei com muita frustração foi, vivi minha vida tão cuidadosamente e nem foi porque alguém me pediu. É simplesmente a forma que escolhi operar no mundo. E acho que quando isso aconteceu comigo, tive muito ressentimento para trabalhar, tipo, como assim? Eu fiz tudo da forma mais correta possível. E agora entendo porque todos os livros de autoajuda começam com algum grande acidente. Porque realmente faz você colocar as coisas em prática. Todos os pequenos clichês que você ouviu ao longo dos anos se tornam muito reais de repente, onde é por isso que cuidar de si mesmo é importante. Porque eu não podia comprometer cuidar de mim mesma depois que isso aconteceu. E também foi realmente a primeira vez em muito tempo, que minha vida inteira parou porque precisava. Foi apenas uma pausa de 1 mês. Mas sinto que isso foi, e ainda é algo que sinto que continua. Eu aceito isso e penso, por que diabos isso aconteceu? Simplesmente não faz sentido. Por que acha?
Acho que precisava dar um tempo. Seu corpo dizendo para parar? Sim, eu acho que precisava parar. Você estava na escola naquela época? Eu me formei poucos meses antes. Estava literalmente nos ensaios quando aconteceu. Eu senti uma dor estranha, mas pensei, sabe de uma coisa? Eu ainda vou aos ensaios para este filme em que estou trabalhando. Foi uma dor como? Senti como se fosse apunhalada. Sentiu como se estivesse sendo apunhalada? Foi. Então, eu não percebi o que tinha acontecido. Eu pensei que era uma dor externa e que eu estava hiperventilando porque estava tão assustada com essa dor. Então, fiz uma consulta por telemedicina, porque isso é uma coisa agora. E eles disseram, sim, você tem um nervo pinçado. Então, eles me deram algo para o nervo pinçado, o que acalmou temporariamente. Mas isso era meu pulmão. Não tinha nada a ver com isso. E não foi até eu chegar nos ensaios e eu ficar de pé e perceber que algo estava errado, porque parecia que alguém estava pressionando meu peito toda vez que eu inspirava. E que alguém estava me esfaqueando toda vez que eu expirava. Então eu estava sussurrando por alguma razão. Eu não levei nada disso como sinais. Eu pensei, isso é estranho, porque eu estava dizendo minhas falas assim. Eu pensei, então. Mas eu apenas pensei, ok, talvez eu esteja conservando energia. Não foi um momento fácil. Não foi tranquilo. Não. Então, eu fui ao médico ao lado e ele muito gentilmente disse: ou você tem um coágulo de sangue ou seus pulmões colapsaram. Foi uma experiência surreal. Eu fiquei pensando, bem, o que mais poderia ser? Isso não corresponde ao que eu esperava. Isso não pode acontecer agora. Não encaixa nos meus planos. Nunca quebrei um osso. Tive tanta sorte, sabe? Meu histórico médico é bem simples. Além da asma infantil que eu usava mais como desculpa para a educação física, eu de repente puxava meu inalador como se precisasse dele quando era hora de correr nas aulas. Mas sim, eu era muito ativa, muito saudável, como se nunca realmente tivesse que pensar nessas coisas. E então, acho que sim, havia muito disso, realmente mais do que o físico, porque uma vez resolvido tudo, eu estava no hospital por 2 semanas. O que eles precisam fazer? Como reanexar? Você infla de novo? Como que faz isso? Acho que isso me deixou tão envolvida, mesmo de forma privada, por equidade na saúde. Tenho todos os recursos disponíveis e ainda assim foi um processo longo porque o primeiro hospital não soube o que fazer e não me deu uma tomografia, dizendo que não fazem isso a menos que aconteça de novo. Pneumotórax, sabe? Acontece em diferentes graus, diferentes níveis. O meu estava em 100%, o meu lado direito estava 100% colapsado. Uau! Eles deveriam ter sabido imediatamente. Baseados em como meus médicos me trataram quando me transferi de hospital, eles sabiam que isso requeria cirurgia. No primeiro lugar que fui, eles realmente desconheciam, não tinham a mesma especialidade. E então disseram, vai inflar novamente com o tempo. Você coloca um tubo apenas para tirar o ar excedente, para que o pulmão tenha espaço para inflar. Mas meu pulmão continuava daquele jeito. Eu não sabia o que fazer com a máquina, então meu pulmão continuava a desinflar. Super tubo, meio que inflando. Quando cheguei na emergência, era um tubo. E então, quando você entra na cirurgia, eles basicamente criam tecido cicatricial para que o seu pulmão fique meio que preso à parede do peito, para que ele permaneça inflado. Isso é bastante doloroso? O que foi doloroso depois foi que minha epidural não funcionou. Isso foi doloroso. A cirurgia em si, sem problemas. E, como eu digo com frequência, a equipe de cuidados que eu tive realmente cuidou de mim muito bem e acho que fez com que eu pudesse viver no mundo com confiança. Até mesmo como era o cuidado pós-operatório. O que eles priorizaram foi o que precisamos para você se sentir confiante de volta ao mundo? Porque eu entendo. Isso realmente é desestabilizador. Experimentar uma questão de saúde que parece não ter uma causa direta. Não tem. Você realmente não sabe por que isso aconteceu com você neste ponto. Acidentou ou algo? Sim, foi um exemplo perfeito de estar no lugar errado na hora errada. Existe um mundo onde muitas pessoas têm bolhas de ar no pulmão. Eu estava inalando quando a minha estourou ou algo assim. Sim, isso continua sendo um dos momentos mais desafiadores da minha vida, porque realmente abalou a ideia de que eu estava obcecada em fazer tudo certo. Eu pensei, não existe uma maneira certa de fazer as coisas. Fazer algo certo não garante resultados certos, porque o que são os certos? Você ouve essas histórias de bisavós centenárias que fumaram, comeram o que queriam e viveram saudáveis. Aí, ao de 40 anos, aparentemente saudável, que morre de repente. Alguém que nunca teve problemas, comeu bem, não fumou ou bebeu,
E você se pergunta por que isso acontece? Sim. E eu acho que, pra mim, no final das contas, embora eu não deseje isso pra ninguém, realmente acho que precisava acontecer comigo, porque eu estava naquela mentalidade de que minha vida está meio que seguindo, já está no piloto automático há algum tempo. Eu não sentia necessariamente que tinha o desejo ou mesmo a iniciativa de dizer, vamos parar, é assim que vou me priorizar. E então, quando isso aconteceu, foi a primeira vez, por pura necessidade, que tudo teve que parar completamente. O filme em que eu estava trabalhando teve que ser adiado, os projetos que estavam por vir adiados também. As pessoas tiveram que esperar. Sim, muitas pessoas estão acostumadas com isso. Não só na indústria criativa, como, estou tirando uma folga agora, mas ainda recebo uma ligação. Ei, mais uma coisa. Sei que você programou essa semana, mas há mais uma coisa e grande parte da minha vida foi assim. Sempre há mais uma coisa. Ainda somos muito seletivos. Mesmo dizendo não para 99%, o 1% você tem que aceitar. Ligações e oportunidades, dizer sim ou não. Sim. E essa pausa toda foi de extrema necessidade, porque eu estava cercada por pessoas em que, por exemplo, você tinha uma conversa com a minha mãe e meus pais sempre priorizaram meu bem-estar, mas eu não fazia isso. Então acho que foi a primeira vez que pensei, tenho que concordar em me colocar em primeiro lugar. É como se seu corpo gritasse, estamos desalinhados. O que você faz não está servindo. Com certeza. Então eu vou fazer você ouvir. Vou fazer você parar. Vou fazer você ouvir. Vou fazer você pensar no que é uma vida saudável para você. Onde você sente que está fora de sintonia na sua vida? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que estamos agora colhendo os frutos de diagnosticar o desalinhamento há meses e decidir que vamos encontrar cuidadosamente o alinhamento. Então, eu diria que o mais inspirador agora é que, criativamente, estamos trabalhando com pessoas que amamos. No lado dos negócios, é algo como, temos uma equipe onde todos estamos juntos. Mesmo quando lidamos com os problemas básicos que acontecem externamente como uma equipe, somos uma frente tão unida que também tornou esses momentos mais fáceis de superar, porque não há nenhum tipo de divisão interna. Estamos na mesma página agora. É apenas sobre como vamos comunicar isso para o resto do mundo. Então acho que sim, sinto que estou colhendo os frutos de diagnosticar o desalinhamento. Uau! Quando você pensa na sua visão de si mesma no mundo e no que você quer criar quando sonha, quando imagina, quando está pensando em manifestar algo ou trazer algo à realidade, você coloca seu corpo, mente ou coração em certa vibração. Quando você está pensando em sonhos, ideias, alquimizando algo, trazendo à vida, ou isso faz parte do seu processo onde está apenas pensando nisso e depois está apenas tomando os passos analíticos, tipo, como você manifesta as coisas que deseja na sua vida? Essa é uma ótima, excelente pergunta. Eu acho que há muitas maneiras diferentes. Acho que para algumas das coisas maiores é realmente meio que, não sei a melhor forma de dizer isso, além de meio que ter insights e momentos de tipo, eu acho que essa coisa é a próxima. Aqui isso chega. É uma voz analítica na sua cabeça? É uma vibração no coração? Você apenas vê algo diferente no ar, tipo, a que isso se assemelha? Acho que muito disso é aquela sensação de quando sinto uma onda de empolgação, algo como, isso é interessante. Isso significa que minha curiosidade foi muito despertada. Acho que o que estou interessada em enfrentar a seguir vem de uma onda de curiosidade. Por algum motivo, isso prendeu minha atenção, e eu realmente não saberia dizer por quê. E não é porque é o próximo passo lógico. Acho que, seja iniciando o podcast como conversas ou qualquer outra coisa. E então, acho que escrevi o nome Projeto Optimus em um hotel aleatório, em um pequeno bloco de notas e caneta que eles tinham ao lado da cama. E então começa o lado analítico, pensando, como trazemos isso ao mundo? Mas acho que sim, muito disso vem dessa onda de estou realmente curiosa sobre isso. E isso continua prendendo minha atenção. E se está prendendo minha atenção, deve significar algo. E realmente varia, mesmo que pareça aleatório para o meu tipo de acordo de patrocínio e lado da moda. Lembro que em um dia aleatório eu tinha 18 anos e escrevi todos os negócios que queria fechar. E eu geralmente não penso assim de ser tipo, vou conseguir fechar um negócio com essa empresa de sapatos, esse com aquela. Mas apenas escrevi uma lista realmente. E acho que 2 anos depois eu pensava, conseguimos tudo. Uau, e agora? E agora? Nova lista.
Sim, mas acho que isso é o que é bom sobre o fato de que nossa equipe está alinhada em como pensamos e que todos nós temos essas ondas de curiosidade. E então trazemos as análises para perguntar como estamos indo com isso. E realmente começa como um painel de visão. Começa como o que vemos. Eu adoro isso. Sua palestra no TED foi incrível. A citação que quero destacar é sobre curiosidade. Você disse que seguir a curiosidade significa que seu propósito está sempre se desdobrando diante de ti. Tudo o que tem que fazer é prestar atenção. Cada um de nós tem um conjunto especial de interesses totalmente únicos, como uma impressão digital. Então, por favor, junte-se a mim em reavivar a curiosidade, porque honrar suas distrações é um ato de criação. Aproveitando a grandiosidade de nossas opções, é reconhecer nossas infinitas possibilidades quando o mundo tenta nos convencer de que é finito. Não deixe seu mundo se fechar. Construamos novos futuros juntos. Achei interessante sua palestra TED sobre curiosidades. Permita distrações que despertem seu interesse e descubra novas possibilidades. Muito do meu caminho tem sido verdadeiramente definido por honrar aquele pensamento aleatório, honrar aquele sentimento. Acho que ir para a escola, e eu falei sobre isso na palestra do TED, mas ir para a escola, para mim, foi honrar uma distração, especialmente dentro do escopo da indústria e a ideia de que é realmente inédito tirar esse tempo da sua carreira para se concentrar em um diploma que você não precisa para sua carreira. Porque eu não fui estudar atuação, acho que foi o que me permitiu gostar de atuar novamente. Também porque eu precisava desse equilíbrio. Eu sempre amei o que faço, mas novamente, saindo de um mundo onde era muito estratégico que vivêssemos vidas plenas e depois atuássemos de vez em quando para de repente estar numa vida onde isso é o que fazemos por 8 meses. E depois, aqueles poucos meses fora são para promover o que você fez e então você volta para isso. Sim, a escola foi aquele equilíbrio necessário e contraponto de aqui está um mundo onde, quase ao extremo, ninguém se importa com o que você está fazendo no mundo. Todo pedagogo que tive dizia, eu realmente me importo com o fato de você ser boa. Querem que você tire boas notas. Sim, muitos me disseram, volte mais tarde quando não estiver trabalhando. E eu disse, ei, contrato de 6 anos, amigos, não vai acontecer tão cedo. É agora ou nunca. Mas sim, eu estava onde priorizavam quem eu era como estudante. E eu acho que atuar significava que a escola também tinha equilíbrio, porque acho que é fácil estar em um ambiente fofo, de artes liberais, com livros, e sentir que resolveu tudo no mundo. Do mundo e que você também não está criando nada. Sim. Foi bom ter esse lado de negócios no que eu estava fazendo, pensar, posso criar coisas no mundo, vou criar coisas no mundo. E foi bom, depois de estar apenas fazendo coisas, passar a refletir sobre elas. Sim, é interessante e fascinante. Porque você não precisava ir à escola. Você ganhava mais com a carreira que já tinha do que o diploma poderia oferecer, certo? Sim. Se você está pagando a mensalidade inteira, tem dívidas que precisa saldar pela educação. As pessoas achavam que você era louca por querer estudar. Perguntavam se não podia simplesmente aproveitar a vida. Você ganha muito dinheiro, está na TV, é famosa e vive em LA. Por que ir para o frio em Boston e pagar todo esse dinheiro e seja lá o que for? Eu acho que é exatamente por isso que alinhamento tem sido a palavra da vez, até mesmo na forma como selecionamos a minha equipe. Então, quando eu, minha mãe e meu gerente de contratações entramos para fazer todas as grandes reuniões com a WMA, UTA, CAA e outras agências de talentos, eu tinha 16 anos. Uau! Já sabia que queria ir para a escola. Eu falava sobre isso há muito tempo, mas queria ir para a faculdade. Sim, eu sabia que queria, porque no ensino médio escolhemos um programa que não era voltado para atores só para manter minha agenda cheia de exames, mesmo estudando à distância. E então, quando tivemos aquelas reuniões, eu fui muito clara sobre isso, dizendo que planejava ir para a escola no próximo ano e meio. Se não concordam, não são para mim. Para mim foi revelador. Muitas pessoas reagiram dizendo, sim, tivemos um ator indo para a escola, enviei todos os roteiros que faltavam e ele desistiu no semestre. Mas a equipe que tenho foi a primeira animada com isso, realmente querendo isso para mim. E é até engraçado estar fora da escola agora e pensar em certos membros da equipe que eu adoro que esperaram pacientemente enquanto eu dizia não para praticamente tudo. Porque eu pensava, vou cumprir minha obrigação e meu compromisso de participar de Grownish como atriz. Mas além disso, eu não estava aceitando nada novo.
E isso foi possível porque acho que quando chegou a hora de ir para a faculdade e tomar essa decisão, eu estava cercada por pessoas que entendiam e cercada por pessoas que estavam animadas. Mas acho que foi preciso muito de eliminar desde cedo, sim, aquelas conversas com pessoas que são algo como, sim, porque escola. Quer dizer, ter uma carreira honestamente foi a maneira mais privilegiada de entrar na faculdade. Porque eu pude pensar sobre onde estavam minhas curiosidades. E eu tinha tantos amigos. Porque, como você dizia, devido ao custo disso. Pois muitas vezes, especialmente como estudantes negros e pardos, você está lidando com a realidade de que este meu diploma da Ivy League pode nem mesmo se traduzir em uma oferta de trabalho. E tantos amigos têm que priorizar o que faz a melhor oferta de emprego, o que faz o melhor currículo. Enquanto que, vindo de um lugar onde eu estava, tenho minha carreira, pude fazer uma aula de hip hop, ou uma aula de saúde e moralidade, ou essa aula de teoria aleatória, e no final tudo isso contribuiu para o meu próprio crescimento de maneiras que eu nem mesma seria capaz de nomear quando estava escolhendo as aulas. Mas eu acho que essas aulas nem estariam no meu radar se eu seguisse o caminho tradicional e dissesse, tudo bem, preciso fazer algo de mim mesmo usando este diploma. Isso me deu outro nível de liberdade para pensar no que estou interessada. Certo. Deixe-me tentar. Você já teve dúvida ou medo de falhar? Sim, acho que é o medo de falhar. Medo de rejeição social, eu acho. Sim, acho que é isso que torna a indústria criativa algo complexo, que eu sempre pessoalmente tenho que descobrir como quero me envolver e como me mover com confiança. Porque parte do porquê gostei tanto da escola é que recebia feedback direto todos os dias de que estava indo bem em tudo. Isso é o sonho de um perfeccionista, sabe? Estar em uma indústria onde está constantemente além de você. Quantos não você lida com o quão imperfeito é? Eu recebo notas, relatórios e feedback claro sobre o que posso fazer melhor da próxima vez para aprimorar minhas habilidades. Você controla seus resultados. Se estudar mais, acerta mais. Foi um feito incrível que eu fiz. Dediquei tempo, tirei uma ótima nota. Dediquei tempo ao meu TCC. Ótimo, fofo. E assim acho que a criatividade gera dúvida para mim porque é tão informal a forma como eu mesmo me avalio. Como é ir bem de verdade? E muitas vezes ir bem pode estar ligado a, novamente, resultados tangíveis e concretos como eu tenho um programa no ar. Eu fiz isso acontecer. Estou promovendo este projeto. E, para mim, impulsionada até pela minha própria jornada de saúde, talvez pela colisão de se formar, terminar o programa, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como um grande vendaval. Acho que agora tenho intencionalmente priorizado quais são as experiências em que sei que não vou me sair bem e como posso passar por isso. Porque é até coisa aleatória. Eu estava no American Bake Off, a versão americana do British Bake Off. Foi divertido? Foi muito divertido. Legal. Adoro assistir ao programa. E mesmo sendo apenas uma subchefe, pensei, vou encarar isso. Mas minha prioridade era não ficar chateada por não cozinhar profissionalmente e não parecer um padeiro profissional. Que não é boa. Não, porque acho que para mim, definitivamente, talvez seja apenas por estar em público. Eu não sei necessariamente de onde veio, mas definitivamente tenho uma sensação de faço coisas que sei que sou boa, mas isso era limitante no sentido de que se eu não sou boa nisso, simplesmente não faria. Isso não é para mim. Mas agora começa a se interessar. Sim, porque nós até mesmo criamos um programa. Chamava-se Yara's Day Off. E era no Facebook. E era onde eu ia com convidados fazer a atividade deles, o hobby deles. E, nossa, foi uma experiência imersiva e terapêutica que eu nem sei se tirei as maiores lições dela até, um ano depois, porque foram 12 semanas fazendo papel de boba, o que eu nunca tinha feito. Lembro de uma vez que tive um convidado, Alton, e ele é um ginasta incrível. Eu não consigo plantar bananeira, mais que isso, eu não tenho vontade de plantar bananeira ou parada de mão. Sou faixa preta em karatê. Há coisas que gosto de fazer e em que sou boa, mas eu digo para a equipe, pessoal, eu não sei fazer estrela. Não quero fazer estrela. Estou disposta a tentar outras coisas. Eles dizem ação e falam, sim, vamos ensinar estrela. Uau! Eu digo, fui ao banheiro e derramei uma lágrima porque foi tão constrangedor para mim. No fim da aula, ainda não sabia dar uma estrelinha. Acho que essa ideia de não ter progresso linear foi realmente frustrante ter que lidar com isso. Eu sei que você precisa crescer, mas desde que eu veja o crescimento, estou bem. São esses momentos em que o crescimento é tão granular e tão pequeno
que eu tive que continuar a seguir em frente, para pensar, você precisa esperar. Pode ser que você não saiba como dar uma estrela após tentar 4 vezes. Você pode não saber após tentar o ano inteiro, eu ainda não sei. Mas meus amigos me inscreveram para me ensinar na semana seguinte. O que te incomoda em não ser boa ou ficar boa em algo imediatamente? Novamente, é uma pergunta que eu me faço. Acho que parte disso é a pressão pública de saber a importância do fracasso, às vezes sabendo que não sabemos. Acho que, especialmente na época em que Blackish foi ao ar, ainda éramos uma das únicas famílias negras na televisão aberta. E isso também significava que você fazia parte desse pequeno grupo de pessoas, de atores, que tem essa oportunidade de estar na televisão em horário nobre toda semana para o mundo todo ver. E acho que isso criou esse senso de responsabilidade, de ser como, quero ser o mais responsável possível. E acho que como meu cérebro funcionava, eu me movia sendo responsável para ser novamente a mais correta possível, me movendo da maneira mais adequada possível. E ainda não poderia te dizer de onde veio isso, porque não foi assim que fui criada. Fui criada com, sim, você comete erros, descobre como resolver. Isso faz parte da vida. Você pode falhar. E desde que sinta que aprendeu algo, mesmo que apenas espiritualmente, vale a pena. Então, eu não sei exatamente de onde veio, mas posso te dizer que também redobrei meus esforços porque as pessoas não acreditavam que eu era tão, digamos, perfeita ou organizada quanto eu apresentava. E acho que isso me fez redobrar meus esforços porque eu também não gostava de lidar com a dúvida. Parecer mais perfeita. Sim, eu acho que lido com um certo perfeccionismo, mas também meio que cheguei neste mundo sem nunca realmente ter sido uma pessoa que bebia, porque eu simplesmente nunca tive o desejo de beber. Não foi por algum tipo de pensamento de eu não posso beber por causa disso ou aquilo. Eu nunca fiquei bêbado. Certo. Eu sei que acabei de começar a beber, mas eu também, igual a você, porque penso que tem que ter um sabor fenomenal, e na maioria das vezes não tem. Ser introduzido à bebida em um campus universitário, onde há cerveja quente ou suco de laranja, nada atraente. Para mim, nunca usei drogas, nunca tive desejo. Nunca foi uma decisão de, eu não posso, porque pareceria isso ou aquilo. Nunca tive desejo. Da sua natureza. Sim, parte da minha natureza. E eu acho que muitas vezes senti como se as pessoas estivessem desafiando a minha natureza, como se eu estivesse agindo de forma estratégica quando não era isso. Claro, tinha medo de falhar, mas eu acho que os princípios fundamentais de quem eu sou e como me movo no mundo vieram autenticamente de como cheguei aqui. E eu acho parte disso, parte da atenção que recebi pelo meu modo de agir me fez sentir mais. Qual é a palavra? Me fez sentir como se as pessoas estivessem esperando eu escorregar. Sério? Porque isso sempre foi tão falado. Era dito pra mim tão constantemente quanto mais eu fazia, aquele sentimento de ser, mas pode ser apenas uma criança normal. Eu não sei por que você acha que precisa fazer tudo isso. Estou fazendo isso porque quero. Eu não teria sido capaz de passar 4 anos na faculdade se não quisesse estar lá. Ninguém poderia me convencer a fazer isso indo e voltando. Ninguém poderia me convencer a fazer uma iniciativa de votação se eu não quisesse fazer isso. E então eu acho que a desconfiança que as pessoas tinham era que isso vinha de quem eu realmente sou. E eu tenho uma equipe de pessoas que estava honrando quem eu sou. Não vinha de vozes externas, o que seria ótimo. Mas acho que me deixou cética. As pessoas estão esperando eu pisar na bola. Elas estão esperando eu ser, não sei, uma coisa que eu não sou. E eu acho que isso definitivamente me fez mais consciente de como eu me apresento no mundo. Porque antes, eu nunca questionei isso realmente. Até eu receber os comentários, eu nunca questionei do porquê estar tomando certas decisões. Porque isso era, de certa forma, meio que uma segunda natureza. Isso que você era. Sim, é quem eu sou. Então acho que isso é algo que tive que superar, onde o pensamento estratégico só surgiu depois de ouvir que as pessoas esperavam que eu escorregasse, por qualquer motivo. Qual é o seu maior medo daqui pra frente? Teve tanto sucesso na TV e no cinema, se formou em Harvard e está criando tantas coisas. Qual é o medo para o futuro? Honestamente, acho que o medo de seguir em frente tem sido não viver de modo autêntico. Felizmente, não acho que estou assim por muito tempo, mas novamente sinto como se as pessoas esperassem que eu cometesse um erro. Preciso estar alerta. Também tenho uma imensa responsabilidade de estar em um programa que exige meu melhor. Não importa se eu não dormi ou tenho voo. Estou numa escola que precisa do meu melhor. Não posso escrever no final do trabalho. Desculpa, estava no set. Então é por isso que isso está assim.
eu estava escrevendo meu TCC e naquela semana, bem antes de entregar meu TCC, estávamos em Paris, Dubai, Louisiana, a trabalho. E então eu aterrissei. Tive 48 horas para entregar meu TCC pessoalmente. E, novamente, é uma abundância de oportunidades e coisas pelas quais sou grata. Mas acho que depois de me formar e, novamente, após a minha jornada de saúde em geral e o que isso desencadeou em mim mentalmente, acho que o medo agora tem sido não aprender com tudo isso. Você não sente que aprendeu com isso? Acho que sim. Estou dizendo que o meu medo seria se eu não continuar levando isso a sério, se eu escorregar de todos os aprendizados que tive nos últimos 2 anos e fiz grandes progressos. Sinto que estou conseguindo me apresentar como eu mesma de forma autêntica. E então, acho que enquanto descubro como é essa próxima fase da vida, como é essa próxima fase da carreira, acho. Não sei se é um medo, um desejo, um sonho. Acho que meu desejo é manter e segurar com força esse sentimento de autenticidade que foi cultivado e criado. Como é que você lida com as opiniões das pessoas sobre você? Seja diretamente, online, ou o que acha que pensam sobre você? Sabe, eu acho que foi uma sessão de terapia ótima em que eu participei, onde ela fez a pergunta: como você se sente em relação às pessoas? E eu acho que, por mais simples que fosse, isso mudou meu panorama, porque eu era muito curiosa sobre o que as pessoas pensavam de mim, e nem era sobre mim. Eu consegui sair fora do que as pessoas pensavam de mim publicamente bem rapidamente. E ao simplesmente sair fora, percebemos que estar no Twitter não é obrigatório. Pode parecer que é obrigatório. Não é uma sensação ótima para o espírito sair do Twitter. Sabe, sair do TikTok, não procurar. Todas essas coisas foram, eu acho, ajustes e coisas que consegui aprender em tempo real e obter apoio para lidar com o fato de que sou uma pessoa pública. Você precisa de todas essas mídias sociais para seu trabalho, mas não tem que se engajar nessa forma de ser super acessível o tempo todo e sempre procurando o que as pessoas estão dizendo. Então, felizmente, isso foi uma lição que acho que aprendi em tempo real. Mas em termos de relacionamento interpessoal, acho que é a natureza do meu trabalho quando você está em uma sala de audição. Metade é atuar bem, mas também ser querido. E acho que isso me deixou ciente do que as pessoas pensavam de mim. E gosto de pensar que isso não ocupava muito do meu espaço mental. Mas, particularmente, se eu estivesse em eventos, fico muito preocupada com como estou me saindo agora. Então, estava refletindo sobre isso, como estou me saindo. Ou aquela sensação de que isso parece bobo. É um bom problema para ter. Mas aqui estou com meu diploma de Harvard, parecendo organizada e me esforçando para parecer tranquila, descontraída. Sei que você me conhece como a garota da Harvard e o do programa de televisão. Mas está tranquila. Sou tranquila. A questão é que estou tranquila. Mas eu estava realizando esse outro nível de atuação porque sabia que as pessoas me viam como essa pessoa eficiente que faz as coisas. Ou mesmo se estou em eventos e não estou bebendo, tem muitas perguntas. Porque se você não diz é porque estou sóbria, eu tenho essa regra rígida e estranha. Infelizmente, você ainda recebe muitas perguntas, como por que isso? Nunca para! Meu problema é que bebo Coca-Cola em eventos só para ter algo nas mãos e agora bebo refrigerante de um jeito que nunca pretendi. Deveria apenas beber água. Água com gás é minha preferida. Eu sei, mas estou dizendo, dentro dessa faixa etária, pegar água é algo como: uau, você se acha porque está bebendo água? Por que se importar com a opinião dos outros? Precisamente. Então, após beber muito refrigerante... Por que se importar quando alguém te envenena e não pensa em você saudável? E eu acho que esse é realmente o trabalho. Eu soube imediatamente, ok, isso é algo para resolver, porque minha jornada não é beber tanto refrigerante para as pessoas se sentirem confortáveis, por mais simples que isso fosse. Minha jornada não é fazer todo esse trabalho extra para parecer tranquila, porque acho que eles pensam que sou assim. E eu digo isso para dizer que estava conversando sobre isso com minha terapeuta e ela perguntou: como você se sente em relação às pessoas que você conhece? E eu percebi que não estava desenvolvendo uma opinião. Eu estava tão meio que preocupada com o que eles pensavam sobre como eu era. E por mais simples que fosse, indo a eventos e entrando em espaços, checar como eu estava me divertindo, eliminou quase imediatamente todos os pequenos pensamentos e notas que eu fazia na minha cabeça sobre me perguntar se isso foi estranho. Eu me pergunto o que eles acham disso. Eu me pergunto blá, blá, blá.
Mas sim, fui motivada a ir a esse evento e saber imediatamente que estava tão na minha cabeça. E aqui estou eu em uma sala linda com pessoas lindas. É um privilégio estar aqui. Deveria parecer um privilégio. Não deveria parecer esse trabalho constante. E então, felizmente, eu aprendi com essa pergunta quase alguns dias depois. Porque eu pensava, é hora de trabalhar isso. E eu realmente senti uma mudança imediata ao perceber, se eu estou sempre me perguntando como estou me sentindo, há menos espaço para me perguntar como eles estão se sentindo em relação a mim. Ainda não é perfeito. Eu ainda passo por meus momentos, mas definitivamente fez uma grande diferença em como eu me movo. Uau! Sim. Quando você tem um grande teste, reunião ou evento, vai para onde parece ser grande, certo? No panorama geral, talvez não seja, mas parece que, isso pode ser uma grande oportunidade ou chance de encontrar alguém que influencie minha carreira, ou seja lá o que for. Qual intenção estabelece antes de eventos, reuniões e situações onde isso pode mudar sua trajetória de carreira ou futuro? Acho que parte do aspecto positivo em suspender a tradicional causa e efeito é libertador. Se eu fizer isso super bem, então isso vai acontecer para mim por causa deste evento ou por causa desta reunião, comecei a ter mais metas de autodesenvolvimento pessoal e menos metas de carreira. Quando vou para essas coisas, como reuniões novamente, é sobre honestidade. Meu objetivo nesta reunião é ser o mais honesta possível sobre onde estou, como estou me sentindo agora. E aconteceu até na semana passada. Eu estava em uma reunião de diretores e foi uma ótima reunião. Gosto da pessoa, mas eles tinham algumas perguntas sobre o fato de eu viver uma vida tão certinha e se eu me desviaria disso por causa de um papel. E foi bom. Eu normalmente teria apenas rido para sair dessa e deixado a equipe lidar com isso, falado para eles dizerem, diga que talvez haja um limite. Foi tão bom ter a presença de espírito para dizer, ei, sim, acho que esse não é o caminho que quero seguir. Não estou animada com isso. Foi honesta. Sim, eu disse isso na reunião e acho que foi novo para mim dizer algo como tenho a sensação. Obrigada. Sabe ter coragem. Sim, mas acho que foi dito no sentido de estabelecer a intenção de dizer, se meu objetivo é a honestidade, encontrar o que me entusiasma, então isso muda como me comporto nesses ambientes. E, honestamente, me sinto muito melhor com isso, porque às vezes que eu entrei, falo na terceira pessoa às vezes. Às vezes que entrei em uma reunião com a ideia de que eles são os guardiões dessa oportunidade ou coisa, sinto como se eu travasse, porque é como. O que você deve fazer com essa informação? Como isso muda a forma como você se relaciona com alguém ou como você se apresenta no mundo? Então, acho que a ideia de se divertir em eventos, por mais simples que seja, esse tem sido muitas vezes o propósito. Digamos que é o Met Gala e é sempre um acontecimento de alta energia, mas acho que percebemos rapidamente que não deveria ser de alto estresse. É uma arrecadação de fundos. As pessoas gastam uma quantidade X para você aparecer e levar sua equipe para você parecer de uma certa maneira. E então é bom porque quando temos estabelecido intenções, tem sido algo como não. A prioridade é se divertir e ter uma nova experiência. A prioridade é estar aberta a isso. E então as intenções mudam, de tempos em tempos. Mas acho que ultimamente tem sido mais sobre, nos meus 24 anos de vida, o que estou procurando, que experiências estou buscando para mim, que coisas estou tentando liberar para mim mesma. E isso afetou imediatamente como me apresentei em ambientes, porque sim, costumava sentir como se estivesse fazendo um teste para as coisas. Mas mesmo em contextos que não são de teste, onde parece que é um teste, como se sente agora? Acho que é apenas uma oportunidade. Só mais um dia. Outra oportunidade de aprender sobre mim mesma. Especialmente em uma indústria onde sou grata pela pergunta que me fazem mais do que qualquer outra, o que eu quero. E não tenho 100% de certeza. Tenho ideias, tenho coisas que novamente despertaram minha curiosidade, mas não tenho nada definitivamente onde quero estar em 5 anos. Isso é o que quero fazer. Minha principal prioridade agora tem sido realmente querer ter novas experiências. Estive na escola por 16 anos da minha vida. Estive em um programa por 10 anos. E sou grata por essas experiências terem sido positivas para mim, como coisas que realmente gostei de fazer. Mas isso significa que, mesmo como atriz, estive atuando por 20 dos meus 24 anos. E ainda há muitas experiências que nunca tive em um set. E por isso acho que tem sido bom até honrar a incerteza em tempos em que penso que meu trabalho é certeza. Você sabe o que eu quero isso, isso e aquilo. Como se dissesse, estou aberta, não tenho certeza. Sim, não estou clara de um jeito bom, há tanto que me anima agora.
Como é a sensação de não ter um programa atual na TV após 10 anos de sucesso e não saber qual será o próximo grande projeto? Você se sente em paz com isso? Onde muitos em transição pensariam: quando vou conseguir o próximo projeto? Preciso ganhar dinheiro? Se não for relevante, quem sou eu? Como você se sente em relação a tudo isso? Quero dizer, acho que os pensamentos são inevitáveis de vez em quando, mas eu diria que não é um pensamento principal que tenho, principalmente por causa de como meus interesses são diversificados no que estamos envolvidos. Acho que é aí que ter a produtora é realmente bonito. Porque, embora haja projetos aos quais estou conectada que podem começar a filmar em breve, você nunca sabe. É bom estarmos envolvidos em coisas que nos inspiram, que nos fazem levantar e trabalhar todos os dias. Acho que hoje deve chegar um roteiro. Estamos muito animados para ler. Mas é de um projeto que começou comigo, Carrie, um outro produtor incrível do nosso lado, um escritor incrível, olhando uns para os outros e dizendo: "Oh, queremos fazer negócios juntos. Simplesmente gostamos de como todos nós nos movemos." Somos todos do meio oeste, então acho que isso também ajuda a sensibilidades muito semelhantes entre a equipe. Mas acho que isso é realmente útil. Eu adoro fazer tours em faculdades e palestrar em universidades. Eu estava na Carolina do Norte na semana passada, estive em Boston na semana anterior. E acho que ter essas coisas é muito estabilizador porque parece que não estou literalmente sentada aqui esperando a ligação, porque há uma verdadeira pressão nisso. Audições. Acho engraçado porque não é nada pessoal e tão pessoal ao mesmo tempo, porque é extremamente subjetivo e não há nada que você tenha feito certo ou errado na maioria das vezes, porque eles estão juntando tantas peças do quebra-cabeça. Pode ser sua altura, pode ser porque você tem uma nova visão para o personagem. E então acho que esses sentimentos de dúvida e esses sentimentos de ok, o que vem a seguir sempre estarão lá, mas sinto que ter um mundo muito bem equilibrado me permitiu desfrutar do desafio disso e me permitiu, mesmo como atriz, priorizar. Trabalhar na televisão é muito diferente porque é um trabalho. Você trabalha por 8 meses, fazendo 20 episódios, 18 episódios, 13 episódios. As edições das falas acontecem no mesmo dia que você recebe o roteiro e as reescritas enquanto vai para o set. Ele te ensina como ser um ator profissional. Mas não necessariamente, se você não prioriza, aprende o processo. O que você gosta como ator? Porque penso, minha habilidade é aprender falas rápido. Como consigo esse resultado final? Quero dizer, venho de uma família onde minha avó é diretora de fotografia. Então, estou pensando que a Steadicam é super pesada. O suporte que eles precisam. Eu preciso dizer minhas falas rápido porque penso nos outros no set. Por isso acho emocionante estar nesta parte mais teatral da minha vida, centrada no cinema, sobre meu processo como atriz. Porque estava abordando os outros sets como uma produtora e sei como estamos atrasados. Sei o que deveríamos estar filmando. Então não estava necessariamente me dando o espaço para brincar. Estou satisfeita com o que fizemos. Estou satisfeita com o ambiente do set. Mas acho que o espaço para atuar é o que recebi agora, mesmo em audições do tipo: minha tarefa é como faço algo que normalmente não faria. Tive uma audição ontem de manhã que estava gravando, e foi mesmo isso. O mais gratificante foi aquela sensação de: estou realmente feliz que fiz esse processo, porque isso foi algo novo para mim e eu não teria feito isso normalmente. E isso me pareceu vitorioso. Como não levar para o lado pessoal quando você faz um teste, passa dias ou uma semana imaginando, praticando, ensaiando, investindo no personagem, fica empolgada, aí desabafa, em gravação ou pessoalmente, e então, silêncio absoluto ou um não. Ou seguimos em uma direção diferente. Como você lida com a rejeição ou não conseguir o papel? Honestamente, é onde a comunidade tem um grande papel. Sou grata por mamãe e eu sermos parceiras porque acho que não só fazemos o lado dos negócios ser divertido e pensamos de maneira semelhante nesse aspecto. Então ela pensa além do que imagino, mas também está investida em mim como humana, não como cliente ou ator. Eles estão tentando conseguir um trabalho. E então quando penso nela e no resto da equipe que tenho ao meu redor, são ótimas pessoas para conversar. Posso pegar o telefone e dizer sim, isso meio que doeu um pouco. Isso machuca um pouco e tenho pessoas com quem falar sobre isso. Então, em vez de evitar o sentimento, acho que quanto mais me permito sentir, mais rápido passo por isso. Quanto mais tento adiar e dizer, tudo bem, eles foram por outro caminho. Não doeu. Ok, rumo ao próximo. Quanto mais tempo passo à noite realmente pensando, isso meio que doeu,
Mas, sabe, lembro-me de receber uma observação até alguns meses atrás para uma sessão de diretor que eu tinha um ritmo muito particular. E isso foi algo que não necessariamente me adequava ao personagem. Disseram que tinha uma cadência particular. Foi porque você tem agentes pedindo anotações. Algo como, ela chegou tão longe, então o que poderia ser, certo? E não foi como se ligassem dizendo, ei, o ritmo dela está tão errado. Ela não tem isso. Foi depois de perguntar, ei, o que é? Disseram ritmo. E eu lembro de ficar meio presa nisso por um segundo, porque pensei, sei que tenho padrões específicos de fala. Tenho que fazer narrações para o show o tempo todo, então estou sempre me ouvindo falar. Mas acho que foi uma situação engraçada porque, por um lado, há muito pouco que você pode fazer. Mas, na verdade, foi excelente. Foi como o exercício perfeito, onde não era pessoal o suficiente para ser uma grande dor. Não era como se parecesse engraçado, sabe? Era algo que era apenas um pouco irritante. E foi simplesmente um ótimo exercício de como eu vou lidar com isso, como eu vou falar sobre isso, como eu vou simplesmente seguir em frente. E acabei seguindo em frente porque no final do dia era, sim, eles deram uma nota porque sentem que tem que dar algo para o ator se segurar, especialmente quando você chega bem longe no processo. E foi isso que eles pensaram. E eles têm todo o direito. Eles têm uma visão do personagem que eu apenas meio que me aproximei, e a visão do personagem também estando no lado da produção das coisas, eu vi sessões de elenco. E foi tão esclarecedor, porque quando você entra como atriz, não percebe o quanto está acontecendo ao seu redor, que não tem absolutamente nada a ver com você. O produtor balançando a cabeça no canto, não tendo nada a ver com seu desempenho. Eles estão lidando com algum item da produção. E estando do outro lado quando fizemos Grownish. E vendo essas sessões eu pensei, oh meu Deus, esse é o melhor tipo de educação. Porque significava que, em audições, eu já sabia que há tanto acontecendo e eu acabo de entrar na sala. Sim. E então, parte da sua reação será sobre mim. Você nem terá opinião até eu sair da sala e ver a gravação no dia seguinte, com tanta coisa acontecendo. Preciso ver todas as pessoas que fizeram o teste. Talvez você não seja a pessoa certa, mas 2 dias depois, essa pessoa foi ótima. Há tantos personagens em que a altura não funciona porque escolhemos alguém muito alto. Ou, sabe, agora que vi essas pessoas, tenho nova ideia para esse personagem. Eu talvez nem tenha dito isso na sala, mas eles conseguem, têm permissão para honrar seus instintos criativos, porque esse é o trabalho deles. Acho que meu trabalho é honrar os meus. Sim. E tente não levar para o lado pessoal. Qual é a emoção que você interpreta bem na câmera, mas tem dificuldade na vida? Essa é uma ótima pergunta. Acho que ficar frustrada. Minha personagem Zoe, nos últimos 10 anos, está sempre perplexa com algo, um pouco frustrada com as pessoas ao seu redor por algo que fizeram. Estou realmente orgulhosa dela. Ela expressa o que a incomoda quase sempre imediatamente. Acho que isso é algo que nem sempre faço. Estou trabalhando nisso de novo. Muito do meu processo pessoal é que eu fico irritada. Penso, por que estou irritada? Por que isso me irrita? E automaticamente acho que é apenas um trabalho interno que devo resolver. Há uma certa verdade nisso, mas também acho que há variáveis externas simplesmente irritantes, e você pode dizer que são irritantes. Assim, estou em uma jornada de encontrar o meio termo, que não posso sempre internalizar. Há algo nisso que me deixou com raiva. Por que estou com raiva? Deixe-me descobrir no meu próprio tempo. Não tem a ver com aquela pessoa. Às vezes isso tem a ver com aquela pessoa e é importante expressar isso. Minha personagem faz um ótimo trabalho nisso. Acho que sim, em muitos aspectos, o divertido de interpretar uma personagem oposta a quem sou há tanto tempo foi isso. Eu queria que todo adolescente imaginasse passar pela puberdade e ter um mundo alternativo onde pudesse ser diferente. É uma diversão ser assim. Não tenho inclinação para gritar na vida real, mas aqui estou eu no set gritando. Isso é meio engraçado. Sou paga para fazer isso. É uma verdadeira vitória. Qual é o maior desafio de ter sucesso, fama e dinheiro em uma idade jovem? Acho que de maneira anedótica é a sensação de cheguei ao meu auge. Porque sempre há aquela sensação de por que isso está acontecendo. Às vezes eu lido com a questão de por que isso está vindo facilmente. Por quê? Por que isso está vindo facilmente? Sabe, eu me senti muito sortuda por não ter sido a criança que acordava e dizia que tinha que ser atriz. Eu tenho um impulso e instinto criativos. Comecei em comerciais impressos. Eu disse não ao fazer audição para o meu primeiro filme quando tinha 7 anos, porque eu adorava fazer comerciais impressos.
Eu brinco e metade do tempo brinco com minha família. Fotografando. Sim, tirando fotos para um comercial. Você está fazendo hula hoop e andando de bicicleta. Está apenas fazendo coisas diferentes. Quando fiz meu primeiro filme aos 7 anos, acho que o que isso despertou em mim não foi o instinto de, eu tenho que fazer isso pelo resto da vida, mas foi muito divertido. Aprendi a patinar no gelo. Eu pude fazer panquecas. Trabalhei com essas pessoas legais. Isso foi super divertido. Eu acho que porque sempre tive essa diversidade de interesses, de certa forma, tanto quanto todo ator tem, e estou sempre lidando com rejeição e desorientação. Foi fácil, porque consegui ir para a escola e estar em um programa inédito. Eles fizeram isso após uma ligação. Foi preciso trabalho, mas após a ligação eles estavam a bordo. Não houve necessidade de convencimento. Acho que se não fosse pela Covid, eles moveriam todo o cronograma das filmagens para o verão. Tive 1 ano sem compromissos. Novamente, algo inédito. E isso vem de todos, desde o presidente da ABC até o presidente da Signature, até o produtor de linha, todos trabalhando em conjunto. Já se sentiu culpada por ser tão fácil? Eu acho que esse é o outro lado da moeda. A sensação disso estar certo ou não, porque isso vem com facilidade. Mas acho que comecei a perceber que a facilidade é o alinhamento. Deveria haver facilidade. Sim, quando há alinhamento, há facilidade. E acho que o que eu e minha família sempre fomos é criteriosos. Ainda há maneiras de se tornar mais criterioso. Mas acho que eu pensei, um pouco da facilidade é porque houve um discernimento bem imediato de que isso não é para nós. Certo. Isso não era para nós. Você não disse sim a todas as oportunidades. Foi como, isto é para nós, vamos fazer. Eu gosto disso. Digo, houve desafios nisso, mas na maioria das vezes, o fato de que eu não estou saindo com história maluca sobre estar no set. Eu não estou saindo com um trauma louco de 10 anos no set. Estou pensando, que sorte. E os outros atores mirins se manifestando? Eu ouço essas histórias. Minha família se orgulha de nós como indivíduos. Eu e meus irmãos lidamos com dinheiro e temos controle financeiro. Estou tranquila. Nunca tememos que tudo sumisse, pois sei onde está tudo. Você não tem problemas ou traumas com dinheiro? Ontem, numa entrevista sobre dinheiro, me perguntaram sobre meus problemas financeiros. Eu disse, você precisa ver como fui criada. Sinto-me muito sortuda. Disse que fui criada por uma família que queria que eu me sentisse no controle e autônoma, guiando-me. Minha mãe organizou isso. Então, eu ia fazer amizade com a equipe de contabilidade no Blackish e pegar meu cheque toda semana, onde normalmente, como ator, você não vê isso. É enviado para sua equipe e então você vê o resultado final. Eu consegui ver quanto eram as porcentagens, quais eram os impostos, e eu podia verificar. Eu me lembro de uma vez em que havia o valor errado no meu cheque, e eu fui esperta o suficiente aos 14 anos para dizer, ei, este não é o valor correto. Uau! Eles apenas concordaram. Sim, você está certa. Então digo novamente, é fácil sentir-se culpada pensando por que eu? Por que eu tive tão boa sorte no panorama geral das coisas? E realmente eu não poderia te dizer por quê, mas acho que estou me acostumando com o fato de que, mesmo nesse caminho de autodescoberta, tenho que dizer que me conheci muito, muito bem. Estou percebendo que grande parte disso é resultado de finalmente ter conhecido a mim mesma e continuar diariamente a aprender sobre mim. Parece que seus pais são uma base incrível para você, te empoderando para ser você mesma. Meus pais me deixam ser tão excêntrica. Isso não passou pela minha cabeça. É interessante que a primeira coisa que conversamos, você mencionou cedo como quer construir resistência mental e superar desafios. Sim. Parece que, do seu ponto de vista, estou ouvindo que você não teve muitos desafios. Como se tudo tivesse vindo facilmente. Tenho certeza de que trabalhou 18 horas por dia, viajando de Harvard para LA e trabalhando em alto nível. Mas não teve muitas adversidades extremas, é isso? Sim, eu acho. Parte disso. Gosta de trabalho intenso, mas evita adversidades extremas. Sim. E acho que, para mim, há 2 coisas que percebo. Uma, acho que minimizo talvez alguns dos desafios que enfrento. E então penso, nunca tive desafios. Você também teve que entrar em colapso. Desafios, acho que quando digo isso aos meus amigos, eles respondem, nós acompanhamos você. Lidamos com pressões só por estar na indústria e todas essas coisas. Sim, é engraçado.
Parte disso é porque, eventualmente, passei nisso. Às vezes, acho que minha capacidade de olhar para trás com óculos cor-de-rosa e não ver desafios. Foi difícil? Veja bem, enquanto estávamos nisso, foi extremamente desafiador. Parte disso é que sei que estou minimizando desafios passados e estou tentando lidar com ser mais honesta com eles. Mas acho que parte disso também é apenas saber novamente, voltando à questão de causa e efeito. Tantas coisas acontecem com pessoas boas, tantas coisas que você não pode prever. Não tem nada a ver com quão moralmente correto você é. Não tem a ver com quantos recursos você tem, o que você tem ou não tem. E eu acho que talvez eu esteja atingindo minha crise dos 25 anos um pouco antes de alguns meses. Mas ouço histórias do que as pessoas passam, seja a perda de membros da família, coisas assim. E eu penso, eu não seria capaz de superar, estaria disposto a superar? Acho que tenho a capacidade de fazer as coisas, mas me pergunto, tenho realmente a disposição de ver um desafio e superá-lo? Parte disso vem do meu genuíno espanto, da coragem que as pessoas encontram em tempos que parecem quase impossíveis, pelo menos olhando de fora. Então talvez parte disso venha desse espaço de estou verdadeiramente espantado. Não consigo entender completamente quando ouço histórias de outras pessoas sobre o que te fez insistir e superar esses momentos difíceis novamente. Parte do motivo pelo qual começamos o podcast foi querer ouvir o que te fez passar por isso. E tem sido realmente esclarecedor para mim porque eu sinto que parecia haver algum tipo de alquimia mágica que eu não conseguia nomear acontecendo versus não, é uma mistura de perseverança humana e o fato de que espero, se Deus quiser, as características de que você precisa vêm a você quando você precisa delas, as qualidades que você precisa vêm a você quando você precisa delas. E isso está me ajudando a entender. Mas acho que, para mim, penso, qual é o regime de força mental que nos ajuda, como jovens, a construir senso de disciplina não apenas em horários, mas em saber o que minha mente faz? Sou ciente disso. Interessante. Sou capaz de passar por isso. Sou capaz de passar pelas perdas inevitáveis. Vamos lidar com desafios. Vamos lidar com as coisas que não posso prever. Isso é realmente perspicaz. Sim, então, tem estado na mente, mas não sei o quão útil é ficar pensando nisso. Eu acho que se você não quiser investir em fazer coisas difíceis agora, vai sentir muita dor depois. Será mais difícil lidar com isso mental e emocionalmente. Aprender a navegar sua mente nesta idade e investir. Acredito que ninguém deveria dizer, vou experimentar dor o dia todo para me preparar. Não me machuquei muito porque acredito que a vida deve ser criatividade, fluxo, alegria, amor e diversão. É nisso que devemos focar, criando todos os dias, se pudermos. Como trazer alegria, amor e serviço agora? E como posso ser meu eu criativo, autêntico e honesto? Como você mencionou, que é alinhamento. Quando estamos alinhados, as coisas fluem e podemos discernir como você falou. Acredito que há um tempo diário para a disciplina, dizendo não às tentações, como refrigerante, álcool o dia todo, festas diárias e diversão extrema. Pois se não fortalecer a mente, será difícil enfrentar a adversidade. Quando ela vier, vai te atingir forte, será inesperado e vai te pegar. E se você não estiver se preparando, pouco a pouco, será assustador. Esse é o pensamento que me mantém acordado. O que eu deveria fazer? Você sempre foi disciplinado? Não. Digo, quando criança estava confuso, com medo e era rebelde. Mas mesmo como um atleta universitário, isso é algo importante. Mesmo enquanto voava de um lado para o outro e fazia tudo isso, via meus amigos que estavam acordando às 5 da manhã todos os dias, eu pensava, não, eu aprendi. No ensino médio, aprendi a ser disciplinado porque tinha um objetivo nos esportes. Acordava às 5 horas para estudar e ler a Bíblia. Fui para um internato aos 13 anos, onde era tudo muito rigoroso. Estudávamos das 6 às 8, dormíamos, acordávamos e fazíamos exercícios. Na faculdade, sem pais ou supervisão, você precisava criar seu próprio horário. Mas eu tinha uma visão e um sonho tão claros que estava disposto a sacrificar tudo. Abdicaria de toda a diversão. Eu me divertia, mas queria fazer o que diziam ser divertido, como beber e sair. Eu pensava,
Isso não é diversão para mim. É uma ótima maneira de nomear isso, porque acho que luto para nomear. Não é que estou sacrificando essas coisas. Não é sacrifício. Não estava interessada. Não havia interesse, certo? Aprender a disciplinar minha mente para dizer não e aceitar as pessoas não me entendendo foi assustador, porque eu queria ter amigos. Me sentia sozinho quando criança. Então queria amigos, mas não me entendiam porque eu estava atrás de um sonho e acordava às 5 ou dormia às 10. Ou seja lá o que fosse, pois estava comprometido com algo. Talvez as pessoas não entendam você. Você está no set 18 horas por dia. Venha sair com a gente depois da escola. Vamos passear por LA ou qualquer coisa. Mas você pensava, não, isso é divertido e faz parte de um sonho e curiosidade que sigo. Sim. Está proporcionando abundância financeira e oportunidades para meu futuro. Então é apenas tomada de decisão. Sim. Você acha que muitos de seus colegas da sua idade têm dificuldade com disciplina e apenas buscam diversão e horas de distração nas redes sociais que não apoiam suas visões? Eu diria que é 50-50. Tenho muita sorte de me sentir cercada por pessoas que estão perseguindo um sonho. E tudo isso parece muito diferente. Alguns deles eu nem mesmo entendo, mas vejo a paixão. E então, acho que, talvez pela natureza de quem acabei tendo na minha comunidade, estou cercada por pessoas que sinto que, geracionalmente, há muitas pessoas que são movidas por suas artes ou suas carreiras. Acho que vi isso tanto no cenário criativo quanto em Harvard. Mas você esteve em comunidades no topo. Essas são pessoas trabalhando em tempo integral, na atuação ou produção, ou em Harvard, que é um nível de comprometimento muito elevado. Mas eu acho que, mesmo no espaço criativo, um bom exemplo é que, todos os meus amigos estão no topo agora, mas não começaram assim. E muitos deles tiveram maneiras não tradicionais muito interessantes de entrar em seus respectivos campos, o que exigiu muita crença em si mesmos, não necessariamente uma educação tradicional para ser músico ou algo assim. E nesse sentido vejo muita disciplina ali. E acho engraçado que eu saio com pessoas que todas têm horários para dormir e que não se incomodam de se desligarem. E também com pessoas que têm muita certeza sobre o que é divertido para elas e participam do que acham divertido. É diferente para cada um de nós. Mas é legal ver que as pessoas só aparecem porque isso é agradável para elas e se sentem livres de aparecer só por aparecer. Há muitas pessoas se esforçando para estar no topo, criativamente talentosas, em salas de elite. Mas eu não diria que isso é a maioria dos jovens de 20 ou 24 anos ou adolescentes na América. Acho que é uma mistura. Quando vejo alguém como meu irmãozinho de 16 anos, tecnicamente somos da mesma geração. Parece uma diferença enorme. Qual geração? É a geração Z. É tecnicamente ainda a geração Z. E ele é alguém que também se inspira de modo muito criativo. Mas eu acho que a diferença que vejo é que mesmo que o Instagram só tenha surgido quando eu tinha 13 anos. E embora isso fosse jovem, foi tempo suficiente para meu cérebro ter vivido antes das redes sociais. E foram anos antes de se tornar uma parte regular da minha vida. Certo. Foram anos antes de usarmos isso para nos comparar. Sinto que tinha mais ferramentas mentais para lidar com isso. Ainda é difícil, ainda fico demais no meu telefone. Ligo o modo cinza em momentos aleatórios para ver. Não sei, isso interrompe a serotonina? Não conheço a ciência por trás disso, mas estou em modo cinza. Acho que vejo que o mundo deles está tão ocupado o tempo todo que não posso culpar a sensação de distração. Penso entre todas as notícias consumidas e o fato de que, quando crescia, estava apenas preocupada com a vida que vivia. Você não estava assistindo tudo online sobre problemas do mundo de uma vez? Sim, não havia como ver a vida que meus amigos viviam, exceto quando nos encontrávamos para brincar. E sim, eu penso, não havia como saber como estavam. Eles podiam ver tudo de uma vez. Criativamente, tive o privilégio de estar em espaços de moda de luxo, mas tudo estava ligado ao trabalho. Eu não visitava essas lojas antes de trabalhar com essas marcas, porque não estava no meu radar. Meu irmão tem amigos que sabem de tudo o tempo todo, seguem a Fashion Week. E eu acho que aprendi o que era a Fashion Week quando recebi um convite para participar, porque estava trabalhando nesse espaço. Eu não tinha, novamente, todos esses mundos que eu estava verificando que não tinham nada a ver comigo agora. E então sinto que há um desafio particular. E tenho muita empatia pelo, apenas geracionalmente, esse sentimento de o que vamos fazer com esse excesso de informação.
Onde é difícil separar? O que devo absorver? Sou uma ouvinte compulsiva de notícias e acho que minha tarefa é ouvir menos notícias porque é como se houvesse apenas isso que pode fazer. Isso me leva, pelo menos a mim, eu acho que me empurra para um espaço de me sentir muito sobrecarregada e não motivada. Então eu tenho tentado ser assim, ok, que quantidade de notícias me faz sentir motivada, mas não sobrecarregada? Sim, uma coisa que me ensinaram cedo foi não assistir a notícias como entretenimento. Apenas receber atualizações, porque você pode se envolver emocionalmente, especialmente se for empático. Você pode pensar, 10.000 pessoas morreram hoje em outra parte do mundo. O que há de errado com um mundo que pode tomar conta de toda a sua vida? Uma pessoa morreu na minha cidade. Houve um tiroteio que poderia dominar sua vida. Se você vê isso sensacionalizado, entretido por visual, expressões, som, áudio, vídeo, como um filme, é exaustivo. Não consigo ver as notícias. Posso ler, me informar, educar e dizer, ok, mas o entretenimento disso, ou as imagens disso constantemente, eu não acho que é bom para o cérebro. E eu acho que construir fortaleza mental é aprender a bloquear isso e dizer como posso ser educado e atualizado, mas não entretido pelo medo. Sim, isso é verdade, pois eu sempre fui uma audiófila. Crescemos em uma casa sem TV, exceto aos sábados por 1 hora, o que eu adorava, mas isso me fez amar áudio. Essa é minha forma de entretenimento. Então você está certo. Houve um tempo, embora eu não saiba se chamaria assim, enquanto eu ouvia. Sim, é diferente. Era algo como ouvir NPR, mas de tanto ouvir, eles enviam brinde. Isso pode indicar que você ouve NPR demais. Eu pensava, tenho o aplicativo no celular, nem espero estar no carro. Estou ouvindo sempre. Espero a atualização do meio-dia e a do fim do dia. Navego por notícias locais, digito sobre o estado local. Acho que mudei isso, pois ouvia podcasts políticos à noite e adormecia com eles. Pensava, hora de dormir, hora de ligar. Todos os canais de notícias e podcasts políticos têm seus vieses e opiniões, espalhando-as de um jeito ou outro. Quando você lê e vê as atualizações, geralmente está pensando, ok, isso é o que aconteceu. Sim. Pode formar sua própria opinião, isso que aprendi. Eu amo NPR porque é bem direto. Mas para mim, a quantidade que eu consumia de todos os podcasts disponíveis satisfazia mais o lado do entretenimento. Então foi bom literalmente reintroduzir. Tenho momentos em que penso, ok, hora de me atualizar aqui. Sim, é bom. Faço 2 vezes por dia. Talvez chegue a ser uma pessoa que faz 1 vez por dia. Sou uma pessoa de 2 vezes por dia, mas estou ouvindo programas de rádio antigos. Johnny Dollar é meu investigador de seguros favorito, interpretado por Bob Bailey. Aí penso, se isso cumpre a minha necessidade de ouvir algo, o que mais posso ouvir? De volta a essa vida americana. De volta a apenas alimentar sua alma. Sabe, isso foi incrível. Yara, quero te fazer algumas perguntas finais, se estiver tudo bem. Eu conheci sua mãe, que é uma senhora adorável e parece super sábia e divertida ao mesmo tempo. Então, parabéns por ter convidado sua mãe quando criança e entrado neste mundo com seus pais. Mas li que você cresceu com seus pais, ou te ensinando, ou mostrando como viver uma vida de serviço. Por exemplo, viver uma vida de serviço era importante e como podemos agregar valor e contribuir para o que quer que seja, amigos, família, sociedade. E estou curioso. Quais são seus pensamentos sobre serviço e o que você aprendeu sendo alguém que serve, que dá, encontrando maneiras de agregar valor? O que você aprendeu sobre como dar também te permite receber? Sim, como você disse, venho de 2 pais maravilhosos e atenciosos, Afshin e Carrie, que eu chamo de Bubba e Mamãe. Pessoas realmente maravilhosas com suas origens globais. Meu Bubba se mudou para os Estados Unidos do Irã quando tinha 8 anos. Vem de uma família muito global, voltada para o serviço. Minha mamãe vem de uma família onde é como meu papai e minha avó. Meu papai, em particular, estava realmente envolvido no movimento pelos direitos civis. Então, essa ideia é muito clara do que é servir, de sacrificar seu próprio conforto pelo bem maior. E grande parte do diálogo sobre servir simplesmente acontecia à mesa de jantar. Acontecia de uma maneira muito natural, onde eu nem acho que percebia que estava tendo essas conversas importantes para me preparar. E acho que também houve coisas que eles fizeram que foram muito favoráveis a isso, como ir a escolas que tinham exigências de voluntariado. Quer fosse a Montessori ou a escola pública ou a escola católica que frequentei, todas tinham exigências de voluntariado.
E então acho que isso também estava sendo modelado para mim, em todos os ambientes em que estava, não apenas como o dinheiro é um recurso, mas como o seu tempo é um recurso. A ideia de doar como sendo apenas parte do tecido da vida, e não como algo que você espera fazer quando, entre aspas, tiver conseguido algo na vida. Mesmo quando eles me davam, e aos meus irmãos, apenas uma mesada, novamente, tendo pais realmente atenciosos, o que mamãe fez foi colocar todo o dinheiro que ganhávamos atuando diretamente na poupança. Mas eles nos davam uma mesada por estarmos no set. Nossa! E a partir dessa mesada, desses $10 ou quanto decidimos, eles tinham os baldes de economizar, gastar e doar. Podemos escolher quanto vamos doar, economizar e gastar. Novamente, isso era para dizer que tive uma excelente base de maneiras em que estar a serviço pode ser integrado em nossa vida cotidiana. Acho que isso é legal, ter o Leme como parceiro de negócios. Uma característica que admiro e que muitas podem atestar estava numa sala em que ela não estava, falando sobre algo aleatório. E alguém, outra atriz, interrompeu para dizer: "Podemos falar sobre Carrie?" Porque ela está tão sintonizada com o mundo ao seu redor e tão curiosa que está constantemente a serviço, oferecendo sua mente como recurso. Veremos alguém no aeroporto que diz: "Ah, quero começar esta empresa de camisas." Ela diz: "Interessante." Cataloguei. Conheci um empreendedor que faz camisas. Adoraria conectá-los. Ela conectou autores a advogados para vários contratos de livros multimilionários. Sem perceber que era para isso, apenas pensando: "Ah, você é uma pessoa interessante. Esta é outra pessoa interessante. Vocês deveriam se conectar." Isso é legal. Vem de estar tão sintonizada e prestando atenção nos espaços em que estamos nas mesmas salas. Ela capta coisas onde penso: "Ah, sim, isso aconteceu." Digo isso para dizer que sinto ser exemplo do que significa estar sintonizada para o serviço. E nem mesmo necessariamente: "Ah, eu estou trabalhando com esta organização ou esta fundação." Verdadeiramente estou operando de um lugar central de como posso ser útil para você, mesmo que não tenha nada a ver comigo. A maioria dessas coisas nunca volta, é um agradecimento que você pode receber. Mas para responder à sua pergunta sobre estar a serviço e depois receber, acho que tive muitos exemplos de como coisas, tempo, recursos que dei retornaram de maneiras que eu nunca poderia esperar. Eu não esperava isso quando dei. E acho que mesmo ao iniciar nossa produtora, ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que queriam trabalhar conosco quando estávamos apenas abrindo nossas portas. Ainda não tínhamos provado nosso valor como produtores, porque conheciam como era se relacionar conosco e as coisas que geralmente dávamos sem dizer: "Ei, vamos voltar daqui a alguns anos quando tivermos nossos próprios escritórios." Então acho que muito do que recebi foi o resultado de dar, e acho que aprendi muitas lições sobre como isso acontece. Meu pai tem um ótimo termo que ele usa: capital relacional, que é apenas logisticamente, especialmente para nós de 20 anos, ligar entre precisar de coisas, especialmente das pessoas ao seu redor. Não há problema em se precisar de coisas e precisar ligar para as pessoas, mas ligue de vez em quando, veja como elas estão. Sim, não só quando precisa deles. Perguntar como ela está, sim, mas mais do que apenas ligar quando precisa de algo, fui criada com o princípio de equidade nos relacionamentos. A prioridade neste mundo é construir relacionamentos com as pessoas ao seu redor. Não é construir redes, não é criar contatos, é construir relacionamentos. Tem sido toda a minha vida. Relacionamentos. Assim construí tudo, inclusive no negócio de entrevistas, construir relacionamentos para ser confiável. E eu ia dizer que é tudo uma questão de confiança, tanto de quem você deixa entrar e construir algo, mas também das pessoas que vêm até você e têm confiança. Então, sim, eu diria que a confiança é o recurso que é dado quando você dá. Que ótimo. O que você mais ama na sua mãe e no seu pai? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Acho que disse algo sobre isso para a mamãe, mas decepcionada por insistir. Estou realmente muito tocada pelo quanto ela se emociona com o mundo, pelo quanto ela se importa com as pessoas ao seu redor. Seja com as pessoas nesta sala, em que nunca mais estaremos, ou com as pessoas que estão em nossas vidas há muito tempo. Ela tem o desejo de acrescentar valor à vida de alguém. E isso pode ser de uma forma muito pequena ou de uma forma muito grande, mas eu nem sei. Parece quase subconsciente. Há uma facilidade com a qual ela faz isso. Não é como se ela estivesse pensando: o que posso fazer para trazer benefício?
Mas é realmente inspirador como isso vem naturalmente, porque acho que é algo que também me lembra do poder de estar presente, do que eu estava perdendo quando estava tão perdida em pensamentos, ou de todas as coisas que podem acontecer quando você está aqui com alguém em uma sala. E acho que do meu Buba, bem, ele não é só a razão de eu ser uma pessoa que ama comida e ter um gosto musical muito amplo, mas acho que ele também é uma das primeiras pessoas que me mostrou que ser uma família e ser criativo podem realmente andar de mãos dadas, porque ele foi o primeiro na nossa família. Ele foi fotógrafo do Prince por 10 anos. E acho que o ambiente no qual ele estava sempre foi um ambiente muito orientado para a família, sabe? Íamos em turnê com ele. Uau! Entrávamos e saíamos, não o tempo todo. Mas das paradas da turnê, íamos para a casa dele quando ele deixava o filme. Acho que ele ajudou a definir o modelo pelo qual gerimos nossa família. Ser criativo de alto nível na carreira. E também investido na família como unidade principal. Porque acho que reflete o fato de que, sabe, meus irmãos e eu, sempre que qualquer um de nós tinha um trabalho, estávamos sempre no set apoiando a outra pessoa. Apenas para estar lá. Claro. Só para dizer que eu estou muito empolgada por você. Acho que essas pequenas coisas tornaram a experiência tão agradável. Nunca precisei sacrificar a distância da família ou sentir que essa era uma jornada solo para se fazer. Então, sim, eu acho mesmo que isso é algo que ele exemplificou muito cedo. Isso é legal. Tenho perguntas finais, mas quero garantir que as pessoas vão conhecer seu novo podcast com sua mãe. Sim, chama-se Optimist Project e ele está em todo lugar. Sim. Você está fazendo vídeo ou só áudio? É principalmente áudio, mas haverá um componente de vídeo que nos deixa animadas. E sim, é com a Sirius XM, mas você pode encontrá-lo em todos os lugares. Apple, Spotify, YouTube, Amazon. Incrível. Me conte sobre isso. Como vai ser? Será uma entrevista? Apenas você e sua mãe? Vai trazer especialistas? Qual o objetivo? Sim, acho que em sintonia com nossas relações de negócios, realmente co-conceituamos isso nos bastidores. Eu recebo as pessoas, então ficamos na sala e eu entrevisto. Acho que isso é parte do que discutimos nesta conversa. Começou a partir das conversas que teríamos sobre questões existenciais, de onde estamos em nossas vidas e as perguntas que queríamos responder. Mas também muito disso foi o fato de ambas termos sorte de estar em salas exclusivas, nos encontrando pela natureza de nossa comunidade, como em uma pequena reunião com todos os grandes políticos e principais artistas, ou na conferência TED, que tem uma barreira de entrada de uma certa quantidade em 1000 para conseguir um ingresso. E muitas vezes as conversas realmente perspicazes para nós estavam acontecendo nessas salas exclusivas, e era uma questão de acesso. Há perguntas que tivemos respondidas sem perceber que isso ia acontecer, apenas pela natureza de conversar com as pessoas. E assim curamos uma lista de convidados de pessoas com quem já conversamos de forma privada, dizendo, não, vamos tornar isso oficial. Há tantas joias em como eles compartilharam suas histórias. E acho que há mensagens de otimismo através das jornadas das pessoas, como elas superaram certos desafios, quais são suas atuais lições. Então, tem sido um processo empolgante porque fazemos muito trabalho mental nos bastidores e quando chego aqui para fazer perguntas, a conversa sempre flui de maneiras muito interessantes. Mas, felizmente, tem servido ao seu propósito inicial, que era nos permitir ter conversas realmente satisfatórias com as pessoas. E percebo que muitas vezes eu era sempre a pessoa mais jovem nessa sala, e às vezes isso pode ser confundido com ser a única pessoa jovem interessada, o que está longe de ser verdade. Eu entendo que posso ser uma anomalia de certa forma, mas acho que venho de uma geração profundamente curiosa e acho que há tantas coisas que buscamos em termos de informação, e isso é parte do que me inspirou a perceber. Sim, eu simplesmente estava na sala enquanto essa conversa estava acontecendo, mas conheço tantas pessoas que aprenderiam com isso. Muitas das minhas conversas com meus colegas são sobre nós, nos perguntando essas questões. Legal. As pessoas podem ter acesso a isso. Será lançado em 20 de novembro, correto? Se chama Optimist Project. Procure online, siga, inscreva-se, dê uma olhada, ouça. Você postará sobre isso nas redes sociais. Sim, não conseguirá escapar disso. Então sigam no Instagram. Essa é a sua principal plataforma onde posta conteúdo. Deem uma olhada. Quero te fazer 2 perguntas finais. Ok. Antes de perguntar, quero reconhecer você pela jornada em que está.
É impressionante ter vivido a vida dos sonhos até os 24 anos. E agora você ainda diz: como posso aprender, crescer, evoluir? Como posso dominar outras coisas? Você não diz apenas: fui bem-sucedida. Vou continuar fazendo isso. Mas como posso começar a confiar em mim mesma, a me conhecer e ser útil ao mundo de todas as maneiras que deseja? Obrigada. Reconheça o que criou, onde está e para onde vai. Fazendo isso com sua família em um lugar intencional e pacífico. Estou animado para acompanhar sua jornada. Espero que possamos manter contato. Estou ansiosa para isso. Sim, vai ser divertido. E sobre sua jornada, há um excelente discurso de aceitação do Oscar do Matthew McConaughey de muitos anos atrás, onde ele falou sobre correr atrás de si mesmo no futuro, daqui a 10 anos. Ele diz algo como: estou sempre correndo atrás de mim mesmo no futuro, a pessoa que quero ser daqui a 10 anos. Se pudesse pensar aos 34 anos, seu eu de 34 anos viveu a próxima década com todas as visões, planos, sonhos que está pensando, todas as coisas que não está pensando e que vão acontecer, desafios, adversidades, tudo que vai ocorrer. Você tem 34 anos e está sentada bem na sua frente agora. Quais 3 conselhos ou sabedorias seu eu de 34 anos precisa lhe dizer agora que você precisa ouvir? Sobre o que a Yara de 34 anos realmente teria uma ideia sobre? Bem, eu penso na nossa conversa sobre fortaleza mental, para ser assegurada de que continuarei a estar presente para mim mesma. Bem, seria realmente bom ouvir da Yara de 34 anos que não adianta se estressar com desafios futuros. Talvez não que não adianta, mas que passamos por eles e que somos capazes de superá-los. Quero dizer, acho que a Yara de 34 anos, estou animada para que ela finalmente me dê informações sobre o que acontece quando seguimos nossas curiosidades. Acho que consegui fazer isso e estou em um ponto na minha carreira onde sempre vai haver um pouco de estratégia, sempre vai haver um pouco de negócio e eu gosto dessa parte do que fazemos. Mas será reafirmante saber o que floresceu da curiosidade, qual é a coisa que eu não esperava que fôssemos fazer, porque sinto que, mesmo que eu sinta que fui uma pessoa muito consistente na minha vida, em termos de valores fundamentais, como quem eu era aos 16 anos, não está distante de quem sou agora. Também nunca poderia imaginar sobre o que eu sonhava agora aos 16. Então, eu adoraria saber com o que a Yara de 34 anos estará sonhando e se ela realmente fez alguma diferença. Isso é interessante. Isso é legal. São 2 coisas. Que mais você acha que ela te diria? Uma lição que ela te daria? O que ela me diz? Eu acho que estou animada para qualquer sabedoria adquirida sobre a jornada dela e confiar em si mesma e em seus instintos. Sinto-me muito grata por ser útil e sei que parte da minha jornada e ser autêntica comigo mesmo é confiar em mim mesma. Porque muitas vezes acho que eu cedo às pessoas querendo ser útil para as pessoas ao meu redor, cuidar das pessoas ao meu redor, que é mais um desafio mental para pensar: espera, como estou me sentindo sobre isso? O que estou pensando sobre isso? Porque é assim que meu cérebro funciona neste ponto. Então quero sabedoria dela sobre isso. Isso é bom. Sim. Adoro. Vou deixar você pensar mais depois. Também quero saber o que são taxas de juros. Sim. Em qual ação investir? Pergunta final para a Yara. Isso foi muito enriquecedor. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Acho que minha definição de grandeza poderia ser como um sinônimo de autenticidade. Quando eu olho para pessoas que considero grandiosas, é porque acho que elas acessaram a si mesmas de uma maneira em que se sentem insubstituíveis. Ninguém poderia sequer tentar fazer o que você faz. Não porque outras pessoas não tenham as habilidades, mas porque ninguém poderia ser você agora. Então, sim, acho que são as pessoas que são tão autenticamente elas mesmas e que parecem que acessaram uma grandeza que só poderia existir dentro delas. Perfeito. Gostei dessa. Obrigada. Obrigado por estar aqui. Isso é tão gratificante. Tenho muito para escrever no diário. Que bom. Quero que você saia refletindo sobre as coisas. Eu estou refletindo. E o que ele está dizendo é que há mais pesquisas indicando que o período de jejum não precisa ser tão longo.
Eu diria que isso é realmente mais uma discussão sobre o que é chamado de alimentação com tempo restrito, em vez de especificamente jejum. Sabe, esses são termos um pouco nebulosos quando você diz alimentação com tempo restrito.